Aí galera, vamos para mais um vídeo da série Isso Cai no Concurso. E dessa vez a gente vai falar sobre o que, né? O que é que cai no concurso? O que cai no concurso é hanseníase. Hanseníase, tá? Então é desse assunto que a gente vai tratar nesse vídeo aqui, de hanseníase. No final do vídeo a gente vai comentar umas 4 ou 5 questões da mesma prova que caiu em 2013 sobre o tema, tá? Então depois fiquem até o finalzinho do vídeo aí que a gente vai comentar essas 4 questões aí. Bom, o que é a hanseníase? A hanseníase, ela é uma infecção crônica, então ela é uma infecção crônica, então ela tem um comportamento crônico, e essa infecção é causada por uma bactéria chamada com Y, Mycobacterium leprae, tá? Então essa infecção crônica causada por essa bactéria, por esse bacilo, ele tem um tropismo incomparável. O que é isso? Tropismo incomparável com duas estruturas importantes, os nervos periféricos e a pele, tá? Então esse bacilo, essa bactéria, ela tem então tropismo. O que é tropismo? Ela tem afinidade, e no caso aí é um tropismo que a gente chama de tropismo positivo. Ela tem uma afinidade com nervos periféricos e com a pele, e também, faltou a gente falar aqui, das mucosas do trato respiratório superior. A gente vai ver que algumas lesões que acometem nariz, faringe, né, são as áreas de tropismo positivo que essa bactéria tem com o corpo, né? Ela tem sintomas múltiplos, essa é uma característica importante, né? E sintomas são bem diversificados, são sintomas múltiplos, caracterizados por lesões cutâneas, polimórficas, ou seja, então vamos colocar aqui as características dessas lesões cutâneas. Essas lesões cutâneas, elas são polimórficas. O que é polimórficas? Não existe uma forma definida, né? Então ela tem várias formas diferentes, então essas lesões podem ter várias formas diferentes. É uma lesão cutânea anestésica, polimórfica, anestésica, justamente pelo acometimento da inervação, né? E esses sintomas, além de cutâneos, também tem sintomas de neuropatia periférica, já que esse bacilo pode acometer essas estruturas, né, que são os nervos periféricos. O diagnóstico da hanseníase, ele é clínico e confirmado por biópsia. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. E também o tratamento, ele é polifarmácia, né? Ele é um conjunto de vários medicamentos diferentes que fazem o tratamento crônico e extremamente eficiente da hanseníase. Bom, dando prosseguimento aqui, a gente vai falar da epidemiologia. O que é importante da epidemiologia nessa doença para o concurso público? Primeiro que 80% dos casos de hanseníase, isso em 2015, ocorreram na Índia, Brasil e Indonésia. Tá? Então 80% dos casos no mundo inteiro ocorreram nesses 3 países. Por incrível que pareça, o Brasil é o segundo maior em número de casos, só perde para a Índia. E aí, se você somar a esses dois a Indonésia, você tem 80% dos casos de hanseníase no mundo, tá? Ele pode acometer qualquer idade,
tá? Não tem uma preferência e muito menos... Mas ele aparece, apesar de acometer qualquer idade, ele aparece normalmente em pessoas com a idade entre 5 a 15 anos, ou então em pessoas maiores de 30 anos, sejam eles homens ou mulheres, tá? Então essa é a epidemiologia da hanseníase. O próximo ponto importante é a fisiopatologia da hanseníase. Fisiopatologia. A fisiopatologia da hanseníase, a gente falou, né, o tal do com Y aqui, ó, Mycobacterium leprae, que é o agente etiológico da doença, né? Esse Mycobacterium leprae, ele tem esse bacilo, essa bactéria, ela tem como reservatório natural os seres humanos. Então, os seres humanos são reservatórios naturais dessa bactéria, e no reino animal, os tatus já foram identificados como possíveis fontes de reservatórios naturais dessa bactéria. A transmissão da hanseníase, dessa bactéria, ela é de pessoa para pessoa via gotículas e secreções nasais, tá? Então, via é de pessoa para pessoa, via gotículas e secreções nasais. É através, obviamente, do contato casual, né? E do contato breve, não é possível transmitir essa doença, tá? Não é possível disseminar essa doença. Já o contato próximo e prolongado com uma pessoa infectada aumenta a possibilidade de contrair essa doença. Só que geralmente esse aumento ele é em pessoas imunocompetentes, né? Esse termo é interessante, né? Imunocompetentes, ou seja, em sistema imunológico funcionando normalmente, mesmo esse contato, seja ele casual ou esse contato de mais frequência, como ocorre, por exemplo, com os profissionais de saúde, a maioria deles, 95%, não vão desenvolver a doença. Essa doença, ela só se desenvolve nesse contato em pessoas com predisposição genética, tá? E aí eu estou falando de imunocompetentes, pacientes que não têm, pessoas que não têm nenhum comprometimento do sistema imune, tá? Quando há um comprometimento do sistema imune, a hanseníase também faz parte, como a tuberculose, por exemplo. A gente já falou, inclusive tem um vídeo aí, ó, vai passar o cardzinho dele aqui em cima, você vai lá sobre tuberculose, que também é um tema que cai em concursos públicos, nos conhecimentos específicos ou na saúde pública, que fazem parte do grupo das doenças oportunistas, aquelas doenças que acometem pessoas com no sistema imune comprometido. Por exemplo, portadores de HIV, tá? Que não estão em tratamento periódico. Aqueles que fazem, né, como eu falei, tem um componente aí genético. O período de incubação a partir do contato com essa doença vai variar de 6 meses até 10 anos, né? Então a pessoa pode ter o contato, pode estar aí como reservatório natural desse bacilo, dessa bactéria, mas não se desenvolver, dado a capacidade do sistema imune de
se livrar, não deixar com que essa doença progrida. Uma outra coisa importante para a gente aqui, ó, talvez seja uma das mais importantes, é a classificação dessa doença. Tá? Ela tem uma classificação pelo tipo e pelo número de áreas comprometidas. Essas são as duas maneiras de se classificar a hanseníase. Pelo tipo, eu vou ter a paucibacilar, que compromete, que tem menos lesões, menos áreas comprometidas, em torno de menos 5 ou menos lesões cutâneas caracterizam o tipo paucibacilar. Sem detecção da bactéria nas amostras dessas áreas que eu estou falando, dessas áreas que ocorreram essa lesão. Já o outro tipo é multibacilar, ou seja, em mais ou igual a 6 lesões cutâneas. E já nessa multibacilar, a gente consegue detectar a presença do bacilo nessas lesões de pele. Uma outra forma de classificar é classificar por meio do tipo, que é a tuberculoide, a lepromatosa e a indiferenciada. E aí vale um asteriscozinho aqui a respeito dessa classificação, tá? Existem duas classificações diferentes, e uma delas é que eu vou utilizar aqui como fonte, tá? Que é essa, a tuberculoide, a lepromatosa ou a diferenciada. E aí vale um comentário. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, e vale a pena se aprofundar, dá para ir lá e estudar um pouquinho mais sobre a classificação dessas doenças, tá? Desses tipos aí. A pessoa com a hanseníase tuberculoide, essa primeira aqui, ó, ela tem uma forte resposta mediada por células que limita a doença a algumas lesões da pele. Algumas. Por isso ela é o quê? Paucibacilar. Tá? Então essa tuberculose, ela é uma doença mais leve, menos comum e menos contagiosa. Então ela tem menos áreas comprometidas e por isso ela é mais leve. Ela também é menos comum, mas também é menos contagiosa. A hanseníase lepromatosa tipicamente é característico de pacientes com deficiência imunológica. Lembra que eu falei dos imunocompetentes, que seriam os imunoincompetentes, né? Então, alguma alteração no sistema imunológico, tá? Essa apresenta, por isso, uma infecção mais grave, tá? Essas informações são importantes para diferenciar um tipo do outro. É uma infecção mais grave, com infiltração bacteriana difusa na pele, nos nervos e em outros órgãos, podendo acometer nariz, os rins, tá? Os rins, inclusive, e os testículos. Então isso é típico assim de prova de concurso, de cantinho de livro para pegadinha, para dar uma complicada na questão aí, ó. A hanseníase, que normalmente tem uma associação muito grande com parte nervosa periférica e com a pele, também acomete órgãos internos, e aí o mais acometido, sem dúvida, é os rins, podendo levar a uma insuficiência renal crônica, tá? Uma lesão e, consequentemente, uma insuficiência renal crônica. A indiferenciada, ela tem um pouquinho das duas coisas, né? É o somatório da tuberculoide com a lepromatosa. Pode ter maior comprometimento de lesões cutâneas, né?
e com uma gravidade um pouco maior, característico da lepromatosa. Mais um tema importante nessa área aqui são, obviamente, os sinais e sintomas. Quem acompanha meus vídeos aí sabe que eu sempre falo, né? Vai estudar alguma patologia, tem que estudar o conceito da patologia, a epidemiologia, né? Os sinais e sintomas e o tratamento, principalmente fisioterapêutico, tá? Ou alguma coisinha de tratamento medicamentoso, mas basicamente qual é a função do fisioterapeuta naquela determinada patologia. Os sinais e sintomas da hanseníase, ela só vai aparecer após 1 ano de infecção, tá? Então, mais de 1 ano de infecção e uma média em torno de 5 a 7 anos após a infecção. No geral, eles vão sempre aparecer 1 ano depois, e em média de 5 a 7 anos após a infecção. E assim que esse paciente ele é acometido pela doença, ela vai progredir de maneira lenta. Essa é uma outra característica também importante da doença. Então, uma progressão lenta. Ela vai afetar principalmente pele e nervos periféricos. Periféricos, tá? Ele não acomete nervos centrais, inervação central. Primeiro neurônio motor, ele não acomete. Ele acomete o segundo neurônio, que é a inervação periférica. Nos sinais e sintomas do tipo da hanseníase. Na tuberculose, que é mais tranquila, menos grave, né? Também por isso menos comum também. Ele é paucibacilar, inclusive, eu até esqueci de comentar, ele pode ser conhecido como doença de Hansen paucibacilar, enquanto a hanseníase lepromatosa é conhecido como doença de Hansen multibacilar, tá? Essa doença de Hansen paucibacilar são lesões cutâneas, consistem em uma ou algumas lesões na pele, né? Máculas ou pápulas, hipoestésicas, como eu falei anteriormente, alteração na sensibilidade, hipopigmentadas, com bordas nítidas e elevadas. Essas lesões que ocorrem na pele, essas lesões cutâneas, elas não são pruriginosas, ou seja, não tem pus, não tem líquido. Ela é uma lesão cutânea seca, tá? Essa região ela fica dormente em função do acometimento desses nervos periféricos subjacentes. Já a lesão lepromatosa, o tipo de hanseníase lepromatosa, que também pode ser chamado de doença de Hansen multibacilar, que tem maior número de áreas acometidas, vai acometer também pele, muitas áreas do corpo, e aí dessas muitas áreas do corpo está lá, ó, os rins, que eu falei anteriormente, o nariz e testículo, podendo levar a infertilidade dos homens, obviamente, né? Podem ser afetados. Os pacientes eles apresentam essas lesões, né, cutâneas, máculas, pápulas, nódulos ou placas cutâneas, que frequentemente eles são simétricos, tá? Isso é uma característica do tipo lepromatosa multibacilar. Então eles são normalmente simétricos. A neuropatia periférica é mais grave nesse tipo da lepromatosa multibacilar, né? Então a neuropatia ela é mais, tá? A neuropatia ela é mais grave. Em função dessa gravidade, certos grupos musculares inervados por esses nervos periféricos podem estar fracos e
fracos e atrofiados, dependendo da gravidade, da cronicidade dessa lesão periférica, tá? Então eles podem estar fracos ou atrofiados, tá? Esses então são os sinais e sintomas. Quais as complicações? Outro ponto também importante dentro do tema aqui pra gente, complicações. As complicações mais graves da hanseníase é a neurite periférica, que provoca a deterioração beleza, deterioração completa do sentido do tato e a incapacidade de sentir dor e temperatura, né? Então é clássico, às vezes a gente vê alguns vídeos de pacientes, possíveis pacientes portadores, que aparecem com uma mancha anestésica, e ele está lá, a mulher ou o homem está lá na cozinha mexendo com o fogão, com o fogo, com a chama, encosta e não sente nada, né? Então isso é característico lá. Então pode levar a uma alteração da temperatura e da dor. A fraqueza muscular, como eu falei, pode resultar em deformidades. A gente vai falar um pouquinho na frente, lá tem uma questão sobre a mão reacional, né? Pode acometer o quarto e o quinto dedo, formando a mão em garra. E comprometimento, por meio do comprometimento, essa mão em garra tem um comprometimento nervo ulnar, isso é importante, tá? Então, o nervo ulnar leva a mão em garra. E a queda do pé por comprometimento do nervo fibular, tá? Que gera a queda do pé. E uma marcha anserina de hanseníase, né, que é a impossibilidade de dorsiflexão do pé por um comprometimento do nervo fibular que inerva os dorsiflexores, o tibial anterior, tá? Tem até aqui um parêntese que eu vou abrir, que é interessante, que o tibial anterior, que faz a dorsiflexão, ele é inervado pelo nervo fibular. E os nervos e os músculos fibulares são inervados pelo nervo tibial. É o contrário, tá? Típico pegadinha de concurso para tentar te derrubar, tá? Então, uma lesão do nervo fibular leva à queda do pé e a marcha anserina. Vem do termo aí da hanseníase, tá? Outras áreas que podem ser afetadas, né? Os pés. Então, outras áreas que podem ser afetadas. Os pés, por aparecimento de infecções plantares, úlceras plantares, e essas úlceras plantares podem se infeccionar, né? Por meio de uma infecção secundária, não tem nada a ver com a causa, né? Podem ser acometidas. E quando isso acontece, são as causas principais de morbidade, porque torna o andar do paciente com hanseníase extremamente doloroso em função dessas úlceras plantares. A hanseníase também pode acometer, como eu falei, o nariz, né? Então, só para esquematizar aqui, levando danos à mucosa nasal, que pode resultar numa congestão nasal crônica, sangramento e até mesmo destruição de parte da cartilagem nasal, né? Que dividem, né? O septo nasal aqui, que dividem os dois lados da narina aqui, dos narizes, formando as duas narinas, né? Os olhos também podem ser acometidos, então é um dos que eu estava esquecendo, né? Os olhos, levando uma irite, que é uma inflamação da íris, e a partir dessa irite, aumentando a chance de provocar glaucoma, que é uma alteração
na pressão ocular, né? Isso pode levar, inclusive, à cegueira, tá? Altera a função sexual, como eu falei, né? Pode acometer os rins, então leva a uma alteração na função sexual, levando tanto a infertilidade quanto a disfunção erétil também. E nos rins, como eu disse anteriormente também, você pode ter uma lesão nos rins, levando uma insuficiência renal crônica, tá? Mais um tema importante é a chamada fase reacional da hanseníase, ou hanseníase reacional. O que é essa hanseníase reacional? É um período da doença, né, do curso da doença, tanto a doença tratada quanto a não tratada, que o sistema imunitário ele pode produzir manifestações inflamatórias. É como se o sistema imune que estava imunocomprometido passasse por um momento de acordar, entre aspas, né? E aí começar a gerar processos inflamatórios, lesões e, consequentemente, processos inflamatórios nas lesões pré-existentes, tá? Por isso, hanseníase reacional, né? Ele já desenvolveu a doença, as lesões estavam já ali e o sistema imunitário, de uma doideira, parece que acorda, ele vai e gera esse problema aí. Então vai ocasionar inflamação de lesões pré-existentes e lesões dos nervos periféricos. Aí vai resultar, obviamente, tudo sinais característicos de um processo inflamatório. Edema, eritema, neurite dolorosa, dor, né, e aumento da sensibilidade. Essas reações, elas contribuem significativamente para a lesão do nervo, né? Então, elas podem comprometer ainda mais a lesão do nervo, né? Então, essa reação, essa hanseníase reacional pode comprometer ainda mais as lesões que já existiam no paciente, tá? E como resposta imunitária está aumentada, são chamados de reação de reversão. Então a gente tem aí os dois tipos de hanseníase reacional. O tipo 1, que é a chamada também de reação de reversão, e a hanseníase reacional, ou a reação da hanseníase do tipo 2, né, que são reações inflamatórias sistêmicas, não relacionadas às lesões cutâneas e lesões de nervos periféricos, que podem levar a vasculite ou paniculite polimorfonuclear, tá? E comprometendo a parte sistêmica. Tá? Então, o tipo 1 ainda fica nas lesões cutâneas e de nervos periféricos, o tipo 2 acomete, gera alterações mais sistêmicas. Tá? Diagnóstico da hanseníase. Então vamos lá, o diagnóstico. O diagnóstico da hanseníase é por meio de biópsia, principalmente da região acometida, da lesão cutânea, né? A amostra da biópsia da pele através de exame microscópico para avaliar a presença ou não do Mycobacterium leprae, que é o causador da hanseníase. Então, ela tem o aparecimento das lesões cutâneas associadas ou não com neuropatias periféricas e vai ser confirmada por meio de exame microscópico dessas amostras retiradas por biópsia. Tá? Então, o diagnóstico é feito dessa maneira. O tratamento da hanseníase, ele tem algumas características importantes aqui. Primeiro, multifármacos. Isso é uma característica importante. Multifármacos. São vários fármacos que são utilizados no tratamento da hanseníase. O mais comum, talvez o que vai aparecer para a gente aqui, é
Espera só um minutinho aqui. A dapsona. Desculpa. São antibióticos, né, multifármacos antibióticos, e o mais comum é a dapsona. Esse tratamento, além de multifármacos, é um tratamento de longo prazo, tá? Mas ele é interessante que o seguinte, que a partir do momento que ele começou o tratamento, a capacidade de transmissão diminui bastante, tá? Então, esses antibióticos, eles podem interromper a progressão da hanseníase. Obviamente, não vai reverter os danos já causados, tanto nos nervos quanto na pele, e as deformidades que aparecerem em função dessas lesões, mas a detecção e o tratamento precoce são de vital importância, porque o que a gente quer é justamente evitar essas deformidades, essas lesões que ocorrem, que são irreversíveis com o tratamento. O tipo de fármaco que é utilizado, ele vai depender do tipo da hanseníase. Se ela é paucibacilar ou se ela é multibacilar, ou se ela é tuberculoide ou se ela é lepromatosa ou indiferenciada. Como a multibacilar ela é uma hanseníase mais grave, a multibacilar ela é mais grave, como a gente já falou anteriormente aqui, ele vai necessitar de esquemas mais potentes e de maior duração do que a da paucibacilar. Tá? Já na hanseníase reacional, então eu estou lá numa reação de um paciente já tratado ou não. Para pacientes do tipo 1, administra-se inicialmente anti-inflamatórios hormonais. E o exemplo, prednisona. Prednisona, que é o mais via oral, que é o mais comum justamente para controlar esse processo inflamatório. Passou essa fase inflamatória, suspende o uso do anti-inflamatório hormonal. Inflamação leve de pele, ela não deve ser tratada nessa hanseníase reacional, tá? Então, se tiver leve, mantém, não precisa do tratamento. Outro ponto importante para a gente, prevenção. Então, a prevenção da hanseníase, alguns pontos importantes aqui, ó. Como ela não é muito contagiosa, o risco de propagação da doença é baixo. Apenas a forma lepromatosa, que é a mais grave, né? Quando não tratada, ela é contagiosa, mas mesmo assim a infecção ela não se propaga facilmente, como eu já disse anteriormente. Tá? Não é tão fácil ser portador da doença, né, porque está muito relacionado com o comprometimento do sistema imune. E lembrando que uma vez iniciado o tratamento da hanseníase, ela não pode mais ser transmitida. Ela não é mais transmitida. Daí a importância do diagnóstico e tratamento precoces, não só para evitar deformidades e alterações importantes para o paciente, para o portador, mas também para a questão da transmissão da doença, tá? Existem algumas recomendações, né, alguns estudos que falam que a vacina BCG, e aí aqui só uma questão de curiosidade, que vai se aparece um verdadeiro ou falso numa questão de prova, o BCG é utilizado para quê? Para tuberculose, tá? Mas esse BCG, é uma vacina que pode fornecer alguma proteção para os pacientes com hanseníase. Mas, obviamente, a utilização
da BCG, da vacina contra a tuberculose, ela não costuma ser utilizada com esse propósito, para aumentar a proteção da doença, tá? A quimioprofilaxia não desempenha nenhum papel na hanseníase, tá certo? Então, é isso que eu tinha para dizer em relação à hanseníase. Eu acho que é um assunto que, por o Brasil ser o segundo país com maior número de casos no mundo, né, só perdendo para a Índia, vira e mexe vai aparecer, vira e mexe aparece algumas questões. Eu vou mostrar aqui para vocês agora algumas questões de 2013, apesar de ter um tempo, né, outras questões vão aparecer lá no meu Instagram para a gente conversar sobre esse tema da hanseníase, beleza? Então vamos lá, duas questões aí da mesma prova. Considerando a evolução da patologia hanseníase, o acometimento pode variar de acordo com cada paciente. Lembra que eu falei que é bem variado o quadro clínico desse paciente. E ocorre comumente nos nervos. Aí ele vai perguntar se é nervos periféricos ou centrais. A resposta é periféricos. Então você já mata o que vai citar aí de central, que é a letra B e a letra D, né? Agora, periféricos em número e gravidade variável ou periféricos em número e gravidade simétricos e constantes? A resposta certa é letra A. Periféricos em número e gravidade variável. O quadro clínico da doença da hanseníase é muito diverso, muito diversificado, tá? Então, ele não é simétrico e não é constante. O que a gente falou de simetria anteriormente lá foi em acometimento de determinados nervos, né? Acometem de maneira simétrica, mas a gravidade ela não é constante, ela é muito variável e o quadro muito variável. Então a resposta certa dessa questão aí é a letra A. A neuropatia inflamatória decorrente da patologia hanseníase pode se apresentar de duas formas. Então, a gente está falando de uma neuropatia, de uma neurite causada pelo bacilo da hanseníase. Sendo que esse acometimento aumenta com a evolução e formas multibacilares da doença, né, que a gravidade vai ser maior, e características da pele. Pode ser. Fiquei na dúvida, interrogação continua. Aumenta com a evolução aguda e crônica e presença de comorbidades? Não, isso aqui com certeza não. Idade do paciente e características da pele? Pode ser. Mas a forma, a evolução e a forma, o tipo da doença, é que fala muito da complicação do quadro. Lembra que a multibacilar, né, a lepromatosa, a multibacilar ela é mais grave do que a paucibacilar, né? A lepromatose ela é mais grave, então o tipo fala muito, tá? Então a resposta dessa questão aqui, na verdade, é a letra D, ó. Por quê? Evolução e formas multibacilares da doença e idade do paciente, não características da pele, tá? A gravidade da neurite decorrente da hanseníase está em relação à evolução, o tipo da hanseníase e a idade do paciente. A próxima questão fala de prevenção de incapacidades após o diagnóstico de hanseníase. Ela pode ser realizada pelo fisioterapeuta e compreende o exame clínico, palpação de troncos nervosos, certo. Aí na letra C aqui ele fala mapeamento sensitivo do tato cutâneo no corpo todo. Não é verdade. Basicamente a gente avalia os nervos periféricos mais acometidos na doença. Então, tanto a letra C quanto a letra D, esquece. Não fazem parte aí do gabarito da questão. Mapeamento sensitivo do tato cutâneo no corpo todo. Então, risca isso, não é. Mapeamento sensitivo do tato cutâneo nas mãos e pés. Beleza. Teste manual de força muscular de membros superiores e inferiores? Beleza. Presença de dor? Beleza. Então, a resposta certa da avaliação
e do diagnóstico cinesioterapêutico do paciente, do fisioterapeuta, baseia-se nessa avaliação. Palpação dos troncos nervosos principais, mapeamento sensitivo do tato cutâneo de mãos e pés, através da estensiometria, tá? Teste manual de força muscular dos membros superiores e inferiores e presença de dor. Então, a resposta certa, letra B. No tratamento fisioterapêutico da neurite aguda decorrente da hanseníase, por reação do tipo 1 ou reversa, né? Lembra que eu falei da hanseníase reacional? Não está indicado o quê? Programação cirúrgica, em hipótese nenhuma, tá? Imobilização do membro afetado com tala gessado ou splint, dependendo da fase, está indicado. Monitorização da função neural e sensitiva e motora, obviamente. Banho de contraste, né, também. Programação cirúrgica não, então não está indicado programação cirúrgica. A questão aí, então, a resposta certa é a letra D. Aí da mão reacional que eu falei, ó. Essa mão reacional tem uma definição aqui, ó, que é um quadro patológico ligado a mecanismos imunológicos que leva ao comprometimento da função da mão, né? Então, quando eu falo mão reacional da hanseníase, é a hanseníase que causa essa mão reacional. Então, é um comprometimento da função da mão, que tem um caráter eminentemente destrutivo e é de rápida evolução, podendo deixar sequelas graves e de difícil correção. Então, por isso que quanto mais precoce se faz o diagnóstico, mais precocemente se faz o tratamento. E como é um tratamento longo, maior o controle sobre a execução desse tratamento, melhor. Menos deformidades o paciente vai ter, tá? Então, as deformidades que não fazem parte da reação da mão reacional, a resposta certa é letra C. Por quê? Mão em gorjeta de Garçom. A mão em gorjeta de Garçom é característico de uma lesão de plexo braquial. Tá? Dá uma olhada lá, põe lá imagens, mão em gorjeta de Garçom. Vocês vão ver mais ou menos como que se comporta essa lesão. É característico do plexo braquial, não tem nada a ver com não reacional da hanseníase. Essa mão em gorjeta de Garçom é comum em pacientes com sequela de paralisia braquial obstétrica, tá? Então, a mão em gorjeta de Garçom. Agora os outros, dedos em casa de botão, mão em garra e dedos em martelo, tudo isso pode acontecer numa mão reacional decorrente da hanseníase. E para finalizar, o tratamento fisioterapêutico que pode ser indicado nessa mão reacional em fase aguda é imobilização funcional e banho de contraste. Ele vai falar de splint dinâmico, ele vai falar de exercícios ativos e resistidos. Nada disso é indicado nessa fase aguda. O que a gente quer mesmo é imobilizar em posição funcional. A parte medicamentosa vai entrar com um anti-inflamatório hormonal, né? A prednisona, um corticoide. Vai passar essa fase reacional, esse processo inflamatório vai diminuir, a gente gradativamente começa com os exercícios passivos, ativos assistidos e resistidos da mão. O que eu quero agora é prevenir deformidades, então eu imobilizo essa mão em posição funcional. E no máximo, banho de contraste para diminuir edema. Mas não existe evidência nenhuma, mas é o que está aqui, aceito o que a banca está dizendo aqui, tá? Banho de contraste normalmente é para diminuir edema, né, decorrente do processo inflamatório, e também para o controle da dor desse processo inflamatório. Então, imobilização em posição funcional e banho de contraste. Beleza? Então, é isso que eu tinha para falar sobre o tema, né? Então, isso cai no concurso, provei que cai, né? Várias questões aí mostrando. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha, compartilha aí, ajuda a divulgar o nosso trabalho aí, tá? Visite lá nossas redes sociais, @paulobrito, o Brito com 2 T's, .fisio,
Lá a gente tem algumas dicas sobre concurso, tem um link para o Telegram, o grupo do Telegram, e tem um link também para o curso preparatório online para concursos em fisioterapia. Ele está lá no Hotmart, embaixo aqui na descrição do vídeo também tem um link. Você vai lá, é dividido em 12 vezes, é um curso com um material extenso, 24 apostilas, 24 videoaulas gravadas, e é um curso que tem trago bons resultados para quem se embrenhou aí nessa luta de conseguir uma vaga, tornar-se funcionário público ou empregado público, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.